Se uma crítica é suficiente para arruinar o seu dia, sua mente ainda não é forte. Se a opinião de outras pessoas muda a forma como você se vê, sua mente ainda não é livre. E se você precisa de motivação para fazer o que precisa ser feito, então existe uma verdade difícil que você talvez não queira aceitar. Você ainda não está no controle da sua própria mente. E esse é o verdadeiro problema. Marco Aurélio governou o maior império do mundo. Mas a batalha mais importante que ele enfrentava não era contra inimigos externos, era contra os próprios pensamentos. Hoje você vai ouvir 7 verdades brutais do estoicismo. Verdades que a maioria das pessoas evita ouvir. Mas se você realmente quer desenvolver uma mente forte, essas são as lições que podem mudar completamente a forma como você vive. E a 4ª verdade é algo que a maioria das pessoas simplesmente se recusa a aceitar. O estoicismo não é uma filosofia confortável. Ele não promete felicidade instantânea. Não promete motivação constante. E definitivamente não promete que a vida será fácil. Na verdade, o estoicismo parte de uma ideia muito diferente. A vida é difícil. O mundo é imprevisível. E a maioria das coisas não está sob o seu controle. Mas isso não significa que você está condenado a viver frustrado. Significa apenas que você precisa desenvolver algo mais poderoso do que qualquer circunstância externa. Uma mente disciplinada. Os estoicos acreditavam que a verdadeira liberdade não vem de controlar o mundo. Ela vem de controlar a si mesmo. E é por isso que eles treinavam algo raro hoje em dia: força mental. Não aquela força barulhenta, impulsiva ou baseada em motivação momentânea, mas uma força silenciosa, a capacidade de permanecer firme, mesmo quando tudo ao redor parece caótico. E essa força nasce quando você aceita algumas verdades difíceis. Vamos começar pela primeira, mas preste atenção. Porque a 3ª verdade é a que separa pessoas emocionalmente fortes das que passam a vida inteira reagindo a tudo. Primeira verdade: a maioria das coisas que acontecem na sua vida não depende de você. Essa é uma das ideias mais fundamentais do estoicismo e também uma das mais difíceis de aceitar. A maioria das pessoas acredita que tem muito mais controle do que realmente tem. Queremos controlar o que os outros pensam. Queremos controlar o que acontece conosco. Queremos controlar os resultados. Mas a realidade funciona de outra forma. Você não controla o que as pessoas dizem sobre você. Não controla a economia. Não controla a opinião dos outros. Não controla o passado. E muitas vezes, nem mesmo controla o que acontece amanhã. Epicteto ensinava algo que Marco Aurélio repetia constantemente. Algumas coisas estão sob nosso controle, outras não estão. E o sofrimento começa quando confundimos essas duas coisas. Agora pense por um momento. Quantas vezes você já se irritou tentando controlar algo que nunca esteve sob seu controle? Imagine algo simples. Você trabalha duro em um projeto. Se dedica, se esforça. Mas quando chega o momento de apresentar, alguém critica seu trabalho. Ou talvez ele simplesmente não seja reconhecido. Se você acredita que controla o resultado, isso pode gerar frustração, raiva, injustiça. Mas quando você entende o princípio estoico, algo muda. Você percebe que só controla 2 coisas: o seu esforço e a sua atitude. O resto não depende totalmente de você. Isso não significa desistir, significa libertar-se. Quando você para de lutar contra o que não controla, sua energia volta para aquilo que realmente importa. Suas escolhas, suas ações, seu caráter. E isso cria uma força mental difícil de quebrar. Mas essa primeira verdade ainda é apenas o começo, porque a próxima pode ser ainda mais desconfortável. Segunda verdade: a opinião dos outros não define quem você é. Muitas pessoas passam a vida tentando impressionar pessoas que nem respeitam. Buscam aprovação,
buscam validação, buscam reconhecimento constante e, sem perceber, entregam o controle da própria felicidade para os outros. Um elogio levanta o humor, uma crítica destrói o dia. Marco Aurélio observava algo curioso sobre isso. Ele dizia: em pouco tempo, todos aqueles que hoje te elogiam ou criticam estarão mortos. Essa frase parece dura, mas ela revela uma verdade desconfortável. A maioria das opiniões que nos afetam tanto hoje não terá importância alguma no futuro. Pense em quantas decisões você já evitou por medo do que os outros poderiam pensar. Quantas vezes deixou de tentar algo novo, ou de seguir um caminho diferente, tudo por causa de julgamento. Agora, imagine viver de outra forma. Imagine fazer o que é correto, independentemente da aprovação. Imagine agir baseado em valores, e não em aplausos. Essa é uma das maiores formas de liberdade que o estoicismo oferece. Quando você deixa de buscar validação externa, uma liberdade silenciosa começa a surgir. Você começa a viver de acordo com seus princípios e não de acordo com expectativas alheias. Claro, isso não significa ignorar todos os conselhos, mas significa algo essencial: não entregar sua paz mental para o tribunal da opinião pública. Porque quem vive tentando agradar todo mundo acaba esquecendo de viver a própria vida. Mas existe uma verdade ainda mais difícil de aceitar. Uma verdade que muitas pessoas passam a vida inteira tentando evitar. Porque aceitá-la significa abrir mão de uma desculpa confortável e assumir algo muito mais pesado: responsabilidade. Terceira verdade: você é responsável pela forma como reage às coisas. A maioria das pessoas acredita que suas emoções são causadas pelo que acontece ao redor. Eu fiquei com raiva porque ele disse isso. Eu estou ansioso por causa do trabalho. Estou frustrado por causa daquela situação. Mas os estoicos enxergavam algo muito diferente. Eles acreditavam que os acontecimentos em si não têm poder emocional. O que realmente gera sofrimento é a interpretação que fazemos deles. Epicteto explicou isso de forma simples. Não são os acontecimentos que perturbam as pessoas, mas a forma como elas os interpretam. Imagine duas pessoas enfrentando exatamente o mesmo problema. Uma vê aquilo como uma injustiça insuportável. A outra vê como um desafio. A situação é a mesma, mas a reação é completamente diferente. E é aqui que a maioria das pessoas se engana. Elas acreditam que o problema está no que aconteceu, mas na maioria das vezes, o problema está na história que a própria mente criou sobre aquilo. Agora perceba algo poderoso. Se a interpretação vem da sua mente, então você tem mais poder sobre sua experiência do que imagina. Você não controla o que acontece, mas pode controlar o significado que atribui às coisas, e isso muda completamente sua experiência da realidade. Pessoas emocionalmente fracas reagem automaticamente. Pessoas mentalmente fortes fazem algo diferente. Elas observam, interpretam e escolhem como responder. Essa escolha pode parecer pequena, mas é uma das maiores fontes de poder que um ser humano pode desenvolver. Porque quando você aprende a governar suas reações, o mundo deixa de ter tanto poder sobre você. Mas a próxima verdade é ainda mais desconfortável, porque ela confronta um hábito moderno muito comum: a crença moderna de que você precisa sentir motivação antes de fazer o que precisa ser feito. Quarta verdade: você não precisa de motivação, você precisa de disciplina. Hoje em dia, muitas pessoas acreditam que precisam sentir vontade para agir. Esperam o momento certo, esperam inspiração, esperam energia, esperam motivação. Mas existe um problema nesse modelo. Motivação é instável. Ela aparece e desaparece. Se você depende dela para agir, sua vida se torna imprevisível.
Alguns dias você faz muito, outros dias não faz nada. Os estoicos tinham uma visão muito mais pragmática sobre isso. Eles acreditavam que a ação correta deve acontecer independentemente de como você se sente. Marco Aurélio escreveu algo extremamente simples, mas poderoso. Ele dizia que quando acordava de manhã e sentia vontade de ficar na cama, lembrava a si mesmo: eu nasci para fazer o trabalho de um ser humano. Ou seja, fazer o que precisa ser feito não depende de vontade, depende de caráter. Imagine um atleta profissional. Ele não treina apenas quando está motivado. Ele treina porque é o que precisa ser feito. Imagine um médico em um hospital. Ele não salva vidas apenas quando está inspirado. Ele age porque aquela é sua responsabilidade. O estoicismo ensina a aplicar essa mesma lógica na vida. Você não precisa sentir vontade para fazer o que é certo. Precisa apenas fazer. E algo importante acontece quando você vive assim. A disciplina começa a gerar uma forma muito mais profunda de motivação. A motivação que nasce da consistência, da evolução, do respeito por si mesmo. E isso cria algo raro hoje em dia: autoconfiança real. Mas existe uma verdade ainda mais profunda que sustenta todas as outras. Uma verdade que os estoicos consideravam essencial para desenvolver força mental. E ela tem a ver com algo que muitas pessoas evitam pensar: a realidade. Quinta verdade: a realidade não se importa com seus desejos. Esse é um dos confrontos mais diretos do estoicismo. O mundo não se adapta às nossas expectativas. A vida não acontece de acordo com nossos planos. As coisas simplesmente acontecem, quer estejamos preparados ou não. Às vezes da forma que esperamos, às vezes completamente diferente. Muitas pessoas passam anos lutando contra essa realidade, reclamando, resistindo, negando o que já aconteceu. Mas os estoicos perceberam algo fundamental. Lutar contra a realidade é uma das formas mais rápidas de gerar sofrimento. Marco Aurélio escrevia frequentemente sobre isso. Ele lembrava a si mesmo de aceitar os acontecimentos como parte da ordem natural das coisas, não porque tudo seja perfeito, mas porque resistir ao que já aconteceu não muda nada. Imagine alguém que enfrenta uma perda inesperada, ou um fracasso profissional, ou um plano que não deu certo. A reação mais comum da mente é resistir. Isso não deveria ter acontecido. Isso é injusto. Minha vida deveria ser diferente. Mas quanto mais a mente luta contra o que já é real, mais sofrimento cria. Os estoicos treinavam algo chamado amor fati, amar o destino. Isso não significa gostar de tudo que acontece. Significa aceitar profundamente a realidade e então agir dentro dela. Quando você aceita completamente o que é, sua mente fica livre para focar no que pode ser feito agora, sem desperdício de energia, sem luta inútil contra o passado, sem frustração constante com aquilo que não pode ser mudado. E essa mentalidade cria algo poderoso: clareza mental. Mas antes de chegarmos às duas últimas verdades, é importante entender algo. Ignorar essas ideias tem um preço. E esse preço aparece lentamente na vida de muitas pessoas. Hoje vivemos em um mundo projetado para disputar sua atenção o tempo todo. Notificações constantes, informações infinitas, opiniões por todos os lados. Se a mente não for treinada, ela se torna reativa. Qualquer comentário irrita, qualquer crítica desestabiliza, qualquer comparação gera insegurança. Mas os estoicos defendiam algo muito diferente. Eles treinavam a capacidade de observar os próprios pensamentos, de questionar reações automáticas, de não permitir que qualquer estímulo externo definisse seu estado mental. Marco Aurélio escrevia em seu diário algo que ainda hoje parece incrivelmente atual. Ele lembrava a si mesmo: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força.
Essa frase contém uma das maiores chaves da filosofia estoica. A força mental não nasce quando o mundo fica calmo. Ela nasce quando você aprende a permanecer calmo, mesmo quando o mundo não está. Porque cada uma dessas verdades parece simples quando você apenas ouve, mas aplicá-las na vida real é outra história. Elas exigem algo raro hoje em dia: autodomínio. Sexta verdade: se você não governa sua mente, qualquer coisa pode governar você. A mente humana é poderosa, mas também é extremamente fácil de dominar quando não está treinada. Se você não controla sua atenção, alguém ou alguma coisa controlará. Notícias, redes sociais, opiniões, medos, comparações. Imagine duas pessoas enfrentando pressão. Uma entra em pânico, a outra observa a situação, respira e decide o que fazer. O ambiente é o mesmo, mas a mente de cada uma reage de forma diferente. Uma é governada pelas circunstâncias, a outra governa a própria mente, e essa diferença muda completamente o rumo da vida. Mas existe uma última verdade estoica, uma verdade que une todas as outras e que pode transformar completamente a forma como você encara seus dias. Sétima verdade: a vida não recompensa intenção, recompensa ação. Muitas pessoas vivem presas em um ciclo silencioso, planejam, refletem, pensam, imaginam, mas raramente agem. Dizem que vão começar amanhã, dizem que ainda não estão prontos, dizem que precisam de mais tempo, mas o tempo continua passando, quer você haja ou não. Marco Aurélio escrevia constantemente sobre algo que ele considerava essencial: a brevidade da vida. Ele lembrava a si mesmo todos os dias que o tempo é limitado e que desperdiçar tempo com hesitação constante é uma das maiores tragédias humanas. O estoicismo não é apenas uma filosofia de pensamento, é uma filosofia de ação. Os estoicos acreditavam que a vida deve ser vivida com propósito, com presença, com decisões claras. Imagine duas pessoas que desejam melhorar suas vidas. Uma passa anos estudando, planejando e esperando o momento perfeito. A outra começa, mesmo com medo, mesmo sem certeza, mesmo sabendo que pode errar. Com o tempo, quem evolui mais? A resposta é óbvia. A vida responde à ação, não à intenção. E essa verdade tem uma consequência poderosa. Você não precisa ter tudo resolvido para começar. Precisa apenas dar o próximo passo. Os estoicos não esperavam sentir coragem para agir. Eles agiam e a coragem aparecia no caminho. Porque na vida real, clareza raramente vem antes da ação. Ela nasce durante o caminho. Agora pense em algo. O que acontece quando alguém ignora essas verdades? Quando acredita que precisa controlar tudo? Quando vive buscando aprovação? Quando reage impulsivamente às emoções? Quando depende de motivação? Quando luta contra a realidade? Quando permite que qualquer coisa controle sua mente? E quando passa anos apenas planejando, sem agir? A resposta aparece com o tempo. A vida se torna um ciclo constante de frustração. Tudo parece fora de controle. Pequenos problemas parecem enormes. Críticas se tornam feridas profundas. Fracassos parecem definitivos. A pessoa se torna dependente das circunstâncias externas para se sentir bem. E isso cria uma mente frágil. Mas quando essas verdades são aceitas, algo diferente acontece. Você para de lutar contra o que não controla. Para de buscar validação em todos os lugares. Para de reagir impulsivamente. Começa a agir com disciplina. Aceita a realidade com clareza e governa sua própria mente. Isso não significa que os problemas desaparecem. Significa que você se torna mais forte que eles. Marco Aurélio não escreveu seus pensamentos para impressionar ninguém. Na verdade, seus escritos eram apenas reflexões pessoais. Lembretes que ele fazia para si mesmo enquanto governava um império cheio de desafios.
Ele sabia que o mundo é imprevisível, que dificuldades são inevitáveis, que críticas e problemas fazem parte da vida, mas também sabia algo que poucas pessoas compreendem. Nada disso precisa destruir sua paz interior, porque a mente humana tem um poder extraordinário, o poder de escolher. Escolher como interpretar os acontecimentos, escolher como reagir, escolher quais pensamentos alimentar. E quando você desenvolve essa habilidade, sua relação com a vida muda completamente. A vida continua difícil, mas você se torna mais forte. E essa é a essência do estoicismo. Não criar uma vida sem desafios, mas criar uma mente capaz de enfrentá-los. Agora eu quero saber de você. Qual dessas verdades mais fez você refletir? Foi a ideia de que não controlamos quase nada na vida? Ou a de que precisamos agir mesmo sem motivação? Escreva aqui nos comentários qual dessas verdades mais impactou sua forma de pensar. E se você quer continuar fortalecendo sua mente e aprendendo lições práticas da filosofia estoica para a vida moderna, inscreva-se no canal. Porque aqui nós exploramos ideias que ajudam você a desenvolver algo raro no mundo de hoje. Uma mente verdadeiramente forte em um mundo cada vez mais caótico. Agora que você conhece essas verdades, o próximo vídeo vai mostrar como aplicar essa mentalidade estoica no mundo real.